páginas do livro do profeta Samuel. O profeta Samuel é aquele profeta que vai criar um divisor de águas em Israel. Quem conhece a Bíblia vai saber que esse Samuel teve um ministério tríplice. O ministério dele era muito parecido com o do nosso Senhor Jesus. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele também era juiz em Israel. O último da linhagem dos juízes. Se você estudar a linhagem dos juízes, se pegarmos de Otoniel até Sansão, são 13 juízes. Há quem diga que Baraque não era juiz, mas a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai citar ele como sendo um juiz. Então, 13 juízes de Otoniel até Sansão, 276 anos de prisão espiritual, de maldição, porque aquele povo esqueceu os preceitos e ensinamentos do Senhor. Se somarmos a esses 13 juízes, depois de Sansão, o sacerdote Eli, que governou Israel por 40 anos, e na sequência o profeta Samuel, que foi juiz por 12 anos, até a ascensão do rei Saul ao trono, e depois ele foi apenas o profeta, ele foi despedido do seu cargo, e nós vamos ver isso no meio da caminhada aqui. Imagine você viver num tempo de um homem que trouxe de volta o céu para a terra, que resgatou o sobrenatural dentro da nação. O único homem do Velho Testamento que se preocupou não apenas com o seu ministério, mas em deixar um legado para a posteridade, e fundou uma escola profética. Fundou em Israel o rancho dos profetas, e esse rancho vai dar o que falar no seu livro. Havia uma unção lá na terra dele que até hoje, quando eu leio, me dá vontade de sair da cadeira. E ele se preocupando com a nação, se preocupando com o futuro, porque ele sabia que o ministério dele não era eterno e que o homem está nesse mundo apenas de passagem e que tudo nessa vida é extremamente passageiro. Pensou no futuro. Foi ele que resgatou o moral de Israel diante de Deus. Samuel vinha da tribo de Efraim. Diga comigo, Efraim. Efraim é aquele filho de José com uma egípcia. Se você pegar lá na história da linhagem, você vai ver que o avô dele era um sacerdote de um deus no Egito chamado On. Parece que estava nas entranhas da tribo de Efraim dar ao Senhor homens e mulheres que adorassem o seu nome e caminhassem por esse caminho da adoração perfeita. Samuel vem da tribo de Efraim. Entre todos os juízes que eu citei, os 15, 3 deles vêm da tribo de Efraim, mas somente 2 entre os 15 vieram do altar. Uma mulher e um homem. Débora, a profetisa, e também Samuel. O outro eu não vou nem citar porque era apenas um civil. Ou seja, imagine vocês, a nação sagrada fundamentada no alicerce dos milagres, porque não tem como você falar de Israel, falar da Bíblia, Velho Testamento, sem lembrar de milagres. Não tem como você olhar para Israel e pensar que eles são uma nação comum. Nunca foram, não são e jamais serão uma nação normal. Foi o Senhor quem os escolheu. Foi Deus quem entrou na Mesopotâmia antiga, foi até uma tenda e encontrou um homem chamado Abrão. Falou no coração dele, não falou audível, falou o coração dele e fez um teste. E não é que aquele maluco levantou, desarmou a tenda dele toda, mandou a mulher se ajeitar. Ela disse por quê? Porque eu ouvi uma voz dizendo que eu tenho que sair do meio da minha parentela e ela me disse para ir para um lugar onde ele ainda vai me mostrar. Eu imagino a mulher dizendo assim, calma aí, você não tem nem mapa, é isso? Você não sabe para onde vai, se é para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul, diz exato.